Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 65, questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. É capítulo 24. Então aqui, na questão de número 4, Allan Kardec interroga os bons espíritos da seguinte forma: o uso desse nome não pode ser considerado uma fraude? Por que Kardec está fazendo essa pergunta? Porque veja bem, essa pergunta ela está relacionada à questão anterior. Então, quem teve a oportunidade de assistir os vídeos consegue captar esse momento assim glorioso. Então, o que Kardec quer saber é o uso desse nome não pode ser considerado uma fraude. Por exemplo, determinados espíritos evoluídos, vamos simplificar só para você entender uma coisa assim, ó. Dr. Bezerra de Menezes, vamos pensar por aí, para ficar mais fácil, só para você entender uma coisa. Dr. Bezerra de Menezes, ele se apresenta a um determinado médium, e é lógico que ele se apresenta todo descaracterizado, ao ponto do médium não o reconhecer, né? E ele deixa uma mensagem ali e o médium não o reconheceu. Ninguém ali na casa o reconheceu. Só que no término da mensagem, Dr. Bezerra de Menezes, ele deixa o nome da seguinte forma: Francisco de Assis. Aí as pessoas lêem aquela mensagem, analisa e eles conseguem entender que realmente há fundamento. Realmente procede-se de Francisco de Assis, devido ao cunho moral, devido a ética e tudo mais. Há várias questões a serem analisados. Pois bem, isso é uma questão. Chega um médium na casa espírita, chega uma pessoa na casa espírita e diz assim: olha, o meu protetor, ele é o Anjo Ismael, protetor do Brasil. Pois bem, mas como que você ficou sabendo que é o Anjo Ismael? Não, porque ele mesmo me disse que ele é o Anjo Ismael. Só que, na verdade, não é o Anjo Ismael. Na verdade, é o professor Eurípides Barçanufo. Só para você entender a história. E o Anjo Ismael ali se manifesta e deixa uma mensagem gloriosa através daquele médium.
todos analisa com bastante classe, fineza, conhecimento, e de fato todo mundo chega à conclusão que o mentor espiritual daquele médium é o anjo Ismael, mas que na verdade, no plano maior da espiritualidade, todo mundo lá sabe que não é o anjo Ismael, e sim o professor Eurípides Barçanufo. Então isso é possível? É possível. Entre os espíritos elevados, evoluídos, eles podem se servir do nome de um outro espírito. Olha só para você ver. Sabe por que isso é possível? Para satisfazer a nossa ignorância. Que não seria nem ignorância, porque essa é a pronúncia correta. Seria para satisfazer a nossa ignorância. Porque nós somos tão ignorantes que o certo seria ignorante. Seria o certo isso. Então esses espíritos, para nos satisfazer, eles tomam o nome de um outro espírito e passa-se por aquele outro, usando o nome. Mediante alguns médios dotados da vidência, muitos espíritos, eles até descaracterizam. Que é isso? Por exemplo, Bezerra de Menezes, ele descaracteriza. Ele mentaliza uma outra aparência, uma outra fisionomia ao médium vidente. E passa-se por um outro espírito. Mas isso é possível? É possível. Desde que para o bem. Observa só para você ver aqui, ó. E outra, isso não é fraude. Isso não é charlatanismo, não é mistificação isso. Você vai entender. O uso desse nome não pode ser considerado uma fraude, né? Acabamos de explicar. Seria uma fraude? Resposta. Seria uma fraude da parte de um espírito mau. Então, se um espírito ignorante, se um espírito mau se passa por Dr. Bezerra de Menezes, ou pelo professor Eurípides, ou por anjo Ismael, caracteriza fraude. Mas quando eles se passam por espíritos nobres, não caracteriza-se fraude, charlatanismo e nem mistificação. Olha só para você ver. Seria uma fraude da parte de um espírito mau, que quisesse enganar. Mas, quando é para o bem, Deus permite que assim procedam os espíritos da mesma categoria, porque há entre eles solidariedade e analogia de pensamentos. Agora, aqui, o espírito que respondeu a Kardec, ele foi muito dócil ao responder dessa forma. Até porque é dessa forma mesmo que acontece. Mas nós sabemos que esses espíritos,
eles se passam por outros justamente para nos satisfazer a nossa ignorância. Por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes. Se Dr. Bezerra de Menezes se apresentar com a forma que ele hoje possui no plano maior, todo mundo, inclusive até os espíritas mais sábios, vão dizer que aquele ali que se materializou é um obsessor, é um charlatão, é um mistificador. Vejamos, o que eu quero explicar é o seguinte. A humanidade procura ouvir e ver o que ela interessa. 90% gosta de ouvir e de ver o que ela interessa, mas que não lhe supre as necessidades da alma, do espírito. 10% já se preocupa sim com o que ouve e com o que vê, que são aqueles que pesquisam, que estudam, mas a maioria. No entanto, por exemplo, os Buenas Dichas, eles conhecendo técnicas, eles dizem àquela pessoa que os buscam tudo que a pessoa quer ouvir. É a pessoa que quer ouvir. E a pessoa sai ali daquele cartomante, ali daquele pai de santo, dizendo: ele sabe tudo da minha vida. Ele sabe tudo. Amei ter vindo aqui nesse pai de santo. Amei. Disse tudo. Mas não é que ele disse tudo. Ele disse o que a pessoa queria ouvir. Então, por exemplo, a pessoa pergunta assim: pai de santo, meu marido está me traindo? Está. Ah, eu já imaginava isso mesmo. O senhor sabe por quê? Porque muitas pessoas têm tentado abrir meus olhos. E eu, boba, nunca quis dar ouvido às pessoas. Por isso que eu vim aqui até o senhor, para me ter certeza. Agora sim, agora eu tenho certeza de que ele está me traindo. Porque se o pai de santo ali, por exemplo, o contrário, ó, pai de santo, o meu marido está me traindo? Não. A pessoa fica chateada. Por que a pessoa fica chateada? Porque a pessoa tem ouvido das amigas de que o marido dela está traindo ela. Mas só que não satisfeita, ela foi em busca de alguém que pudesse reforçar as orientações das amigas. Então, como as pessoas imaginam que o plano espiritual é um guru, que o plano espiritual existe para satisfazer os desejos daqueles que estão na carne, as pessoas recorrem a esses espíritos, a esses seres, com puro interesse. É uma barganha. E isso não é espiritismo. Isso é misticismo. Isso é charlatanismo. Isso é mistificação. É animismo. Isso é esoterismo. Você entendeu? Então, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, se ele se materializa
hoje no Brasil. Então, por exemplo, 2022, num congresso mundial aqui no Brasil. E tá ali a nata da nata, como se diz, espírita. E o Dr. Bezerra de Menezes ousa se materializar ali, conforme ele de fato hoje se encontra no plano espiritual. A hora que ele termina a materialização, todos ou esvaziam o anfiteatro, ou todos ali presentes, inclusive como se diz, os maiores espíritas do Brasil e do mundo, todos vaia ele como se ele fosse um charlatão, um mistificador. Que o que, só? Você está pensando o quê? Nós conhecemos Bezerra de Menezes? Nós conhecemos Bezerra de Menezes? Nós conhecemos Eurico Barçanufo? Nós não conhecemos nem nós. Nós não conhecemos nem nós. Quanto mais esses seres. Nós conhecemos Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes sempre usou um paletó preto. Olha só para você ver a palhaçada. Bezerra de Menezes sempre usou um paletó preto. Ele sempre usou uma barba que vem até mais ou menos aqui no peito. Agora, você aí, você tem a aparência de um jovem de 18 anos. Você não tem barba. Você está com uma roupa social. Cabelo preto. Não tem um fio de cabelo branco. E o quê? Você é um charlatão. Você é um mistificador. Para você ver o tamanho da ignorância nossa aqui na Terra. E de fato ali é o verdadeiro espírito Bezerra de Menezes. Você sabe por quê? Porque tudo evolui. Tudo evolui. Quanto mais esses seres, você acha que eles se detêm onde nós nos detemos? Você acha que o Bezerra de Menezes, o Eurico Barçanufo, hoje eles possuem aquela fisionomia, aquele semblante? Nós sabemos, através da doutrina dos espíritos, que a evolução ela é incessante. Nós sabemos que o espírito ele evolui de uma tal forma que, num certo momento da evolução, ele se torna diáfano. Chega um momento na evolução que o espírito perde a forma. Nós sabemos na evolução que o espírito, em dado momento na evolução, ele, de tão evoluído, ele expande. Ele expande. Como, por exemplo, Deus. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. O Espírito, um dia, vai também se tornar onisciente, onipresente e onipotente, só que limitado. Você entendeu? Porque Deus é ilimitado. Agora, nós temos que entender que Deus, no nosso conceito, é ilimitado, mas Deus não é ilimitado. Deus está além do ilimitado. Mas voltando a Dr. Bezerra de Menezes. Você acha que Dr. Bezerra de Menezes hoje, ele possui aquela característica de quando ele aqui no corpo físico esteve e que desencarnou no ano de 1900? Há 122 anos atrás?
Isso é ignorância da nossa parte, gente. Isso é ignorância da nossa parte. Isso é falta de conhecimento. Quem tem conhecimento, não se preocupa com essa questão. Porque essa questão aí, ela é de menos. É uma questão muito insignificante. Agora, veja bem. Só age dessa forma, não se preocupando com essas questões, espíritas verdadeiramente espíritas sérios. Porque quem se preocupa com estas questões são espíritas meia boca, são espíritas pseudos, charlatões, mistificadores. E nós temos que entender que esses espíritos evoluídos, Bezerra de Menezes, Euri Barçanufo e por aí em diante, espíritos evoluídos, eles não são protetor de uma unidade, e sim de uma coletividade. Então pensemos da seguinte forma: Bezerra de Menezes, ele é protetor de 2 milhões de espíritos aqui reencarnados na Terra. Pensando por esse lado. Eurípides Barçanufo também. Então, o espírita verdadeiramente espírita, ele nunca que bate no peito e disse: o meu mentor espiritual é fulano de tal. O verdadeiro espírita não age dessa forma. Quem bate no peito e diz que o mentor espiritual dele é fulano de tal, é um pseudo espírita, é um charlatão, é um mistificador. Então, esses espíritos, outros espíritos evoluídos, podem passar-se por Dr. Bezerra de Menezes numa casa espírita. Porque aquele espírito que se aproxima, evoluído, que se aproxima daquela casa espírita, ele fica sabendo que ali ninguém o conhece. Então ele se toma de um nome de um espírito nobre tanto quanto ele, para poder deixar a mensagem ali àqueles encarnados. Você conseguiu entender agora? Então, por exemplo, nós temos um espírito amigo nosso que chama-se Dr. Estevão. Espírito muito evoluído. Então, tem horas que ele passa pelo o outro espírito que trabalha através de nós, que é o Dr. Roberto. Aí o Dr. Roberto, por exemplo, ele trabalha, ele realiza os trabalhos todinho, como se fosse Dr. Roberto. Acaba os trabalhos e vai embora. E todo mundo acreditou, ou melhor, me desculpe, todo mundo acreditando que de fato foi o Dr. Roberto quem se manifestou, que trabalhou, que atendeu todas as pessoas. Porque às vezes o Dr. Roberto não podia estar naquele dia, naquela hora, presente, porque esses espíritos evoluídos, eles têm muito o que fazer na pátria espiritual. Eles não são assim como todos nós, ou principalmente como eu, assim, desocupados, não. Eles têm o que fazer. Então, Dr. Roberto mesmo fala assim: Doutor Estevão, pois não, vai lá. Vai lá e passe por mim. Pois não. Como eles são detentores da mesma ideologia, né? De solidariedade, de caráter, de moral. Doutor Estevão pode passar pelo Doutor Roberto. Por que que pode?
pela necessidade nossa. Nós queremos saber se é o Dr. Roberto. É o Dr. Roberto. Então as pessoas querem saber se é o Dr. Roberto? Quer. É o Dr. Roberto. As pessoas querem saber se é Bezerra de Menezes? Queremos. Então, é o Dr. Bezerra de Menezes. Nós queremos saber se é o Anjo Ismael? Queremos. Então, é o Anjo Ismael. Nós queremos saber se é Sócrates, se é Platão? Queremos. Porque nós somos ignorantes. Então, é Sócrates, é Platão que está se manifestando. Nós queremos saber se o nosso mentor espiritual é Joana d'Arc. Nós queremos saber? Sim. Então, fique sabendo. Teu espírito protetor é Joana d'Arc. Então, nós quem atraímos isso devido à nossa ignorância. Nós não devemos nos preocupar com o nome de mentor. Não devemos. Nós vamos para o próximo vídeo.